Boa tarde para você. Ô, Adriana, agora somos nós então, hein? Vamos lá, comigo aqui, ó. Chega o rei. Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. E a gente fala primeiro do tempo, né? Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas com céu parcialmente nublado, o sol aparece entre nuvens, temperatura de 27 graus, a máxima pode chegar a 31, umidade relativa do ar registrada nesse momento é de 47%. Paracatu e Serra do Salitre com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram vai aparecer aí na tela da sua televisão. Por esses canais você fala diretamente com a produção do nosso programa. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia. Você faz perguntas para os nossos entrevistados, faz o seu comentário. E amanhã, sexta-feira, tem sorteio de brindes para quem participa durante toda a semana. Vamos sortear uma cesta recheada com produtos Copatos e uma caixa com produtos Semil. Hora de conferir os destaques do programa desta sexta-feira com a dona Yandra na tela. Moradores reclamam de escorpiões no bairro Sol Nascente. No bairro Guanabara, esgoto vaza e cai no córrego Água Limpa. Polícia Militar localiza corpo durante a operação contra o tráfico de drogas. Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Rodoviária dão início às ações da Operação Corpus Christi na região. E baixa procura, menos de 70% do público-alvo foi vacinado contra a gripe em Patos de Minas. E no quadro nosso consultório de hoje nós vamos receber o urologista, o Dr. Walter Morato. Ele vem falar sobre dilatações do trato urinário na infância, viu? Se você tiver alguma dúvida, quando ele estiver falando aqui, é só você mandar a sua pergunta aí através no WhatsApp. Ele responde para você na hora. E vamos falar sobre a 10ª edição do SEST Bio, Semana de Estudos Biológicos do Unipam. Muito bem, você pode mandar aí a sua mensagem através do 9947-4515. Sempre. Hoje é seu aniversário, Adriana? É mesmo? Então, parabéns para você, viu? Muita felicidade. Nossa colega Adriana fazendo aniversário hoje. Faço questão de registrar aqui, ela que está lá no Master, fazendo o corte das matérias lá, né? E está aniversariando hoje. Parabéns para você. Muita felicidade, que você tenha a sua proteção bem aflorada, né? E que você seja muito feliz, viu, Adriana? Parabéns para você. Agradecendo todo mundo que mandou os parabéns para você, para ela. Vamos lá falar da Covid. Vamos falar do coronavírus. A dona Yandra chegando para a gente falar do Brasil, de Minas e de Patos de Minas, dona Yandra. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde, Gui. Boa tarde ao pessoal de casa. Vamos começar pelo Brasil. São 16.717.687 casos confirmados, mais de 92 mil casos em 24 horas, totalizando 467.702 óbitos, com 2.390 mortes em 24 horas. Minas Gerais, olha só, 1.605.025 casos confirmados, mais de 10.600 casos em 24 horas, com 41.170 óbitos, são 290 mortes a mais em relação a ontem. Patos de Minas, olha só, o boletim estadual, Gui, é aquela velha história que a gente fala todo feriado. O boletim estadual não atualizou Patos de Minas, mas também não fazia muita diferença não, porque o número que nós temos aí de terça-feira é ainda 393 óbitos.
sendo que nós já estamos em 461 aqui no nosso município. E ainda 13.650 casos confirmados, nós já passamos de 14 mil casos confirmados na cidade. Então, por praxe, a gente fala aqui que não foi atualizado hoje, mas também não está fazendo tanta diferença assim, não. Em relação ao número de pessoas internadas, vamos acompanhar no painel coronavírus, porque teve uma mudança já. São 335 pessoas com vírus ativo neste momento. Continuamos com o mesmo óbito que nós dissemos no fim do programa de ontem aqui, atualizado, 461 óbitos, 14.119 casos, são 37 patenses internados em leitos clínicos, 18 em leitos de UTI. Vamos acompanhar como está a situação de pessoas da nossa região internadas aqui em leitos públicos e privados de Patos de Minas, 66 pessoas da região em leitos clínicos, 43 em leitos de UTI. Infelizmente, Gui, em relação à ocupação dos hospitais públicos e privados, continuamos aí em colapso, números parecidos durante toda a semana. Leitos clínicos, 151,28% e leitos de UTI, 84,31% de ocupação. Se vamos fazer um copia e cola do que nós conversamos ontem para hoje, né? Depois vendo esses números aí, principalmente os números de internações, né? 150% em leitos clínicos e 84% em leitos de UTI. Terrível. É verdade. Nossa semana vai terminar ruim. E a esperança é de... que tem feriado, que infelizmente há aglomerações. E Corpus Christi, feriado, o povo viajando, tem muita gente viajando. E não está viajando só aqui não, está viajando no Brasil inteiro, né? É muita gente na estrada, pegando a estrada para viajar, gente que não aguenta mais ficar quieto em casa, mas tem que ter paciência, né? Infelizmente, tem que ter paciência, porque senão, daqui a 10, 12, 15 dias, a situação está pior do que hoje. E eu tô ligada aqui, Gui, na Agência Minas, para saber se tem novidade em relação às definições das ondas do Plano Minas Consciente. Ainda não tem novidade. As únicas notícias aqui é o governador Romeu Zema fazendo alerta para os mineiros evitarem aglomeração durante esse feriado, que é o que a gente tem falado sempre aqui, não somente no feriado, e que uma nova remessa de vacinas vai estender a imunização para os trabalhadores de educação. E aí a gente espera que essas aulas presenciais retornem o quanto antes, mas também em segurança. Você está querendo notícia do governo hoje? Querendo notícia do governo hoje. Quinta-feira. Mas a gente, olha só, a gente tem um hábito de atualizar todas as quintas em relação ao Plano Minas Consciente. Sim, mas feriado hoje, Andra. Mas e aí, os comerciantes, o pessoal vai ficar sem saber o que faz na próxima semana? Você está exigente demais, não. É feriado, poxa. Mas a gente está aqui, uai. Eu sei, mas a gente é a gente, né? Você não trabalha para o governo. Você não trabalha para o governo. Você volta já para falar aí da região, ok? Sim. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você da Minaciclo. Tem muita gente comentando o quanto é legal a campanha Indicou, Ganhou da Minaciclo Benefícios. E para você que ainda não está participando, fique atento, que eu vou mostrar um vídeo para você sobre essa campanha e aí você vai saber direitinho como funciona e como se beneficiar desta promoção. Veja. Atenção, cliente Minaciclo! A sua família já está amparada pelos benefícios da Minaciclo e agora você poderá estender esse cuidado para os seus amigos também. Começou o Indicou Ganhou. Indique novos clientes para os planos da Minaciclo Benefícios e ganhe sua próxima mensalidade. Isso mesmo! Você ajuda seus amigos a terem melhor saúde e qualidade de vida e ainda pode economizar uma grana. Ah, e sabe o que é melhor? Quanto mais amigos você indicar, mais você economizará. Para saber mais detalhes, entre em contato conosco. 34 99975 8800. Agora, se você quiser saber mais alguma coisa, coloque a câmera, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code
que está aí na tela. E aí você vai direto para o WhatsApp, pode mandar a sua mensagem aí pro Lúcio, ele vai te responder com todo carinho, viu? Se você preferir ligar, também pode ligar. Os telefones estão aí na tela. Minas Ciclo Benefícios, presente em todos os ciclos da vida. Voltando com a dona Yandra, para a gente falar a respeito agora da nossa região, Yandra. Vamos lá, você. Vamos sim, começando pela capital, Belo Horizonte, na tela. Olha só, 5.152 óbitos, 210.508 casos confirmados. Aí temos também Carmo do Paranaíba. Lá são 86 óbitos, 2.629 casos. Em Coromandel, 1.928 casos, 86 óbitos também. Lagamar, 9 mortes, 349 casos. Lagoa Formosa, 54 óbitos, 1.815 casos. Patrocínio, mais morte no município, 191 óbitos, 7.695 casos. Presidente Olegário, 30 mortes, 822 casos confirmados. Serra do Salitre, 1.190 confirmações, 36 mortes. Em Uberaba, 1.002 mortes, 29.700 casos. Em Uberlândia, 2.381 óbitos, 95.412 confirmações. E Unai, para encerrar, 10.332 casos e 192 óbitos. Muito bem, esses números a gente confere novamente no final do programa, tá certo, dona Yandra? Combinado, Gui. Mais algum detalhe aí da região, não? Por enquanto são esses detalhes e a gente traz aqui novidade de qualquer momento. Ok. Vamos tocando aqui, a Yandra volta a qualquer momento aqui no nosso programa. Deixa eu falar para você da CEMIL. Quem pedala faz um bem para si, para o próximo e para todo o planeta. E por isso que a CEMIL apoia o ciclismo em todas as suas modalidades. E faz o alerta. Bicicleta é assunto sério, afinal sobre cada magrela vai uma vida. Motorista, respeite o ciclista. Ele também faz parte do trânsito e tem preferência sobre os veículos. Mantenha a distância de 1,5 metro e fique atento aos seus movimentos e sinais. Ciclista, respeite o motorista. Siga as leis de trânsito. Sinalize os seus movimentos e trafegue nas ciclovias e ciclofaixas, sempre que disponíveis. Juntos vamos fazer um trânsito mais humano e seguro. Para saber mais, siga a hashtag Pedalando com CEMIL. Agora uma reclamação aqui do nosso programa para a gente começar o nosso prosório de hoje. Uma reclamação que vem lá do bairro Sol Nascente. Moradores pedem providências para os transtornos provocados por lotes vagos com o aparecimento de escorpiões. Põe na tela. Moradores do bairro Sol Nascente reclamam do aparecimento de animais peçonhentos em um lote vago na rua Laura Fonseca. Com frequência, eles encontram entre 4 e 5 escorpiões. Hoje eu catei 3 aqui, ó, que eu tava lavando aqui. Peguei o maior aqui e 2 aqui na gurita. Fora as cobras, né? 6 coral já, que nós já pegou aqui dentro, um enrolou na minha perna. Tá muito perigoso, igual tem uns meninos pequenos, é um perigo, né? Deus que dá o livramento, porque a gente não tá podendo ficar toda hora, 24 horas, olhando e olhando os meninos, não dá conta. Este senhor conta que o cachorro da casa dele foi picado pelos animais. Por isso, também fica preocupado. Aqui na minha própria casa mesmo, o escorpião pegou o meu cachorro na beisola dele. Eu custei tirar ele, tive de matar o escorpião. E eu não sei como é que como é que a gente pega e faz com uma coisa dessa, né? Essa mulher é mãe de uma menina de pouco mais de 1 ano de idade. A criança está em fase de aprender a andar e, como tal, tem a curiosidade de ver e pegar em tudo. A mãe vive preocupada com a filha por causa dos bichos que saem dos lotes da frente. Tem uma criança, né? Uma criança de 1 aninho. E agora chegou a fase dela caminhar. Ela tá dando os primeiros passinhos. E esses dias mesmo, dentro do meu tanque, né? Eu tava lavando roupa e eu não vi. Eu fui, coloquei a mão, ela tava brincando no chão. Foi um risco. Eu vi, graças a Deus eu vi. E peguei o escorpião. Já tentaram providências, fazer a limpeza por conta própria, mas todos estão cansados de tentar e não ver soluções definitivas. Por isso, agora, clamam por ajuda. Eu acho que, tipo assim,
o dono do lote ou a prefeitura tomar as devidas providências, porque a gente já não sabe mais o que faz. O meu pai veio, ele bateu esse veneno domingo aqui, nos cantos da casa, em tudo, mas não resolveu. Hoje a gente encontrou mais 4 escorpião. O proprietário tem dinheiro para comprar o lote, ele vinha cá e fazer a limpeza do lote dele, né? Porque se ele tem condições de pegar e comprar um lote, ele tem que ter condições de pegar e vir cá e fazer a limpeza, vir cá construir a casa dele e não pegar e deixar o lote, a Deus dará, como está ficando, né? Com a prefeitura entrasse e mandava alguém limpar, cuidar, que está muito perigoso. Eu tenho diabetes, eu tenho pressão alta, fora os outros problemas que eu tenho. Se um bicho desse me pegar, eu não aguento, porque poucos dias eu peguei Covid, só a dor que eu atingiu meu fígado, eu fiquei ruim, eu quase morri. Minha pressão foi 24. Dos batimentos 200, tomei 10 remédios de pressão, fiquei internada. Então é perigoso demais. Bem, vamos lá, fazer o esclarecimento. Em nota, a prefeitura afirmou que não há registro de reclamação quanto à demanda apresentada. Vocês, pelo amor de Deus, né, gente? Vou ter que falar isso aqui toda vez que tiver uma reclamação aqui. Tá feito o registro, nós estamos fazendo o registro aí para vocês. Vocês precisam saber mais o quê? Falando que vai repassar, a situação vai ser repassada para a ouvidoria. Põe um orelhão aí na porta, ao invés de ouvidoria. Protocolo aberto, ainda segundo o texto, a demanda será repassada ao setor responsável. Bom, a providência é cabível, né? Tem que tomar a providência, é isso que a gente quer. O que vai fazer lá dentro, o povo não quer saber. Agora, tem uma coisa. Atenção, povo aí como é que chama o bairro aí, ô Ayandra? Bairro Sol Nascente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Porque a questão do lote vago, ele tem que ser limpado. O dono tem que limpar o lote. Não adianta. Ele tem que limpar o lote. Agora, a questão do escorpião é uma outra questão que o pessoal competente aí da vigilância sanitária, das zoonoses, tem que ir aí para fazer um levantamento e saber o porquê da infestação dos escorpiões. Esses escorpiões podem estar não só nos lotes, mas como pode estar na rede pluvial, não está chovendo, né? A rede pluvial seca, ou a rede de esgoto tá mais baixa, com um volume mais baixo, e eles embarcam por ali. Podem entrar por ali para se reproduzir. E essa é uma época favorável, está chegando a época favorável para o escorpião reproduzir. Na época seca, é preciso que tenha um departamento competente lá na prefeitura para cuidar disso. E a senhora aí que falou que o pai foi lá e bateu veneno na casa, não adianta. Não tem veneno, não existe veneno para matar o escorpião. Você pode botar o que for, estraquinina, não mata o escorpião. Então, é preciso tomar uma providência com uma autoridade que realmente, que é da zoonoses ou da vigilância sanitária, tem que ir lá fazer um levantamento para fazer uma limpeza de tal forma que diminua a incidência da aparição do escorpião. Ponto. Não é só limpar lote. O lote tem que ser limpo porque tem que ser limpo mesmo. Quem tem um lote desse aí e é vizinho seu aí, não pode deixar porcaria, sujeira, mato, o escambau na porta da sua casa, porque ele vai estar invadindo o seu direito. Ele precisa cuidar do que é dele, cuidar do lote. Então, estamos conversados. Agora, tem que chamar esse pessoal aí. Vamos ver, Ayandra, se é com as zoonoses, para procurar, para uma providência para solucionar esse problema aí de escorpião, lá no Sol Nascente. E olha, a incidência de escorpião, ela está aumentando na nossa região e aumentando muito, viu? Na zona rural,
na cidade. Nessa época agora, esse ano, por exemplo, que nós está prometendo aí uma seca mais prolongada, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado. Cuidado com as galerias onde tem rede pluvial ou rede de esgoto, esses lixos secos, o escorpião não fica no molhado. Lixo seco, né, como resto de material de construção, é fácil para o escorpião se esconder. Ali é que ele gosta de ficar. Aí você tem que ter... você não tem galinha aí na sua casa, né? Porque galinha também combate o escorpião. Mas tem que ter uma providência dentro da cidade, tem que ter uma providência do poder público para ficar de olho nisso aí. E nós vamos falar lá com a zoonoses para saber de quem é a competência e o que é que pode ser feito para diminuir essa incidência de escorpião aí lá no sol nascente, ok? Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. Na Clínica Medic Mais você tem tratamento odontológico e dentistas de todas as especialidades. Implantes dentários, aparelhos dentários fixos e removíveis, metálicos, estéticos e até aparelhos transparentes. Aqui na Medic Mais você faz também harmonização facial, botox, preenchimento e muito mais. Agende agora com nossa equipe de dentistas e sorria para sempre. Medic Mais, a clínica do coração e do seu sorriso. Você sabia que a transformação do sorriso, além de voltar sua autoestima, também faz parte da sua saúde? Então conte com a Clínica Odontológica Medic Mais, uma clínica completa e que realiza todos os tipos de tratamentos odontológicos e ainda parcela o seu tratamento em até 3 vezes. Agora a Clínica Odontológica Medic Mais também tem em 36 vezes, né? Não é em 3, 36 vezes. Agora a Clínica Odontológica Medic Mais também tem a parte de harmonização facial. Ligue e agende a sua avaliação. Centro da cidade, General Osório 6 e na Praça Desembargador Frederico 117. Moradores do bairro Guanabara denunciaram ontem o vazamento de esgoto na rua Padre Vitor Coelho de Almeida. O vazamento estava acontecendo há 2 semanas sem nenhuma providência. Põe na tela. As denúncias dos moradores daquela região foram encaminhadas para o secretário do CODEMA, Ivanildo Alves Zica. Segundo ele, o vazamento acontece em um posto de visitação e possivelmente a rede estava entupida, pois o vazamento de esgoto é grande. Ainda segundo Ivanildo, o córrego Água Limpa já devia estar limpo e não deveria receber esse tipo de esgoto. O vazamento acontece às margens de uma rua não pavimentada e dentro de uma área de preservação permanente. A Copasa foi acionada e informou que técnicos da companhia foram ao local para solucionar os problemas. Muito bem. Onde que é aí? Ah, mas é para cá, né? Estou falando... Sim. Sei aonde é. Agora é o seguinte. Passei ontem. Foi ontem que eu passei? Anteontem eu passei naquela rotatória ali do bairro... Como é que chama o bairro lá? Bairro do Copacabana. Que fica próximo do fórum. Passei ali naquela rotatória. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Aquilo ali é uma vergonha para a cidade, né? Não sei como é que o pessoal ali, na volta do meio-dia, 2 horas da tarde, ali, o pessoal ali vizinho, principalmente o fórum da cidade, ali estão as autoridades, ninguém toma nenhuma providência, não, é? Ali está uma caatinga dos diabos, esgoto. E ali é jogado esgoto a céu aberto. E nós já estamos falando disso aqui já há muito tempo. Ali virou um poção de esgoto no final da Avenida Padre Almir. Agora, mas esse vazamento, isso é um vazamento. Isso aí é um vazamento, deve ser fácil de arrumar, arruma logo. Agora, aquele outro de lá é um problema a ser resolvido. Toda hora que você vai lá, eles têm uma solução.
Não, está em andamento, a solução, não sei o que tem e tal. Deve ter uns 6 anos que a gente fala daquilo lá, no mínimo. No mínimo. E continua fedendo. E continua esgoto ao céu aberto. Né? E não vai resolver. Parece, né? Vamos falar da Propé Calçados. Aqui comigo, Edmundo. E aí, Edmundo, tudo bem? Pode chegar para cá um pouquinho. Aí, fica aí perto, Edmundo. Beleza, né? Beleza, e você? Em paz também, graças a Deus. Muito bem, vamos falar de coisa boa? Presente para o Dia dos Namorados? Dia dos Namorados chegando, e para você que quer presentear seu marido e seu namorado, a loja está lotada de opções, viu, gente? Perfume importado, ó, 1 Million, uma ótima opção de presente aí, ó, para você estar dando pro seu namorado ou marido. Relógio também da Tecnos, ó, um relógio bem bacana, bem elegante aí. A gente também está com opções de carteiras, carteira de couro, esse modelo da DH Couros, ó, bem dividida, bem espaçosa, né? Aqui também uma opção de mocassim, esse mocassim da Ferricelli, ó, todo de couro, palmilha de gel, bem confortável. Aqui uma opção de sapatênis agora, ó, sapatênis da Sound, bem leve, combina com tudo aí para você estar usando no dia a dia. Isso tudo você encontra nas lojas Propé Calçados, Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329 e Rua dos Caetés, bairro Alvorada, 859, ou nos telefones 3822-0051 e 3822-1964. E lembrando também que a gente trabalha com crediário próprio, dividimos até em 5 vezes e estamos fazendo entregas para qualquer lugar de Patos. Muito bem, Edmundo. E tem abraço, não? Hoje vamos mandar um abraço aí para Tatiana e para o Diogo, lá do Alto da Serra. Tatiana e Diogo, lá no Alto da Serra, acompanhando aí o nosso programa. Isso. Um abraço para você, Edmundo. Um abraço, Gui. Até mais. Tudo de bom. Bom feriado, até mais. Hein? Para você também. E no quadro nosso consultório de hoje, nós vamos receber aqui o urologista Dr. Walter Morato. Ele vem falar sobre dilatações do trato urinário na infância. Se você tiver alguma dúvida, é só você mandar a sua pergunta aí através do nosso WhatsApp. Não tem coré-coré, ele responde na hora aqui para você, tá? Pode mandar a sua pergunta, se você tiver qualquer dúvida, Dr. Walter Morato responde para você na hora. Dilatação do trato urinário em criança. O corte de árvores em uma praça do bairro Caiçaras, em Patos de Minas, surpreendeu a vizinhança. Segundo os moradores, o responsável pelos cuidados do local não tinha autorização. Põe na tela. Segundo a moradora, um vizinho responsável pela manutenção da praça foi quem cortou as árvores do local, sem comunicar à vizinhança sobre qual o motivo do corte. O senhor que cuida da praça aqui, já há alguns tempos ele tem ameaçado que iam cortar os IPs. Ele chegou aqui na casa da minha mãe e disse que ia cortar porque ele tinha um documento para cortar. Só que a polícia falou assim que ele não tinha o documento para cortar, que ele tem uma autorização para cuidar da praça, que são coisas diferentes. O que eu escutei foi assim, que parece que ele não aceita ter nada do que os outros plantou, só o que ele está plantando, porque essas mudas aí foi ele que plantou, tá vendo? As menores. E as maiores ele quer arrancar tudo. Eu não sei por que ele está fazendo isso. Foi ela quem plantou os IPs na praça, há 12 anos. Por isso a indignação pela atitude do senhor. Foi eu que plantei, e vão fazer 12 anos. Vai fazer 12 anos que eu tinha plantado esses IPs. Os moradores acionaram a Polícia Militar do Meio Ambiente, que conduziu o responsável pela remoção das árvores para a delegacia. É uma questão de meio ambiente, né? Porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí no mundo e tem leis que protegem isso. Aí a própria polícia acionou a polícia florestal, eles estiveram aqui e o cara foi levado pela viatura, só que ele foi encaminhado para a polícia florestal. E em menos de 1 hora o cara praticamente não foi nem preso e tá tudo normal. O cara arrancou os IPs e tá tudo normal. E o IP perante a lei, até onde eu sei, é um crime que a pessoa comete e não tem fiança para liberar ela da cadeia. E o cara tá solto. Inclusive ele teve aqui mais cedo na casa da minha mãe. Nós entramos em contato com a Polícia Militar do Meio Ambiente, que informou que esse morador que fez o corte das árvores foi multado e liberado em seguida.
Nós também fomos até uma casa onde nos informaram que ele poderia estar, mas a moradora dessa residência disse não saber informar onde ele estaria e disse também que ele não mora lá. Pelo jeito, pelo que está dito aí pela nossa reportagem, está mal resolvida essa situação, né? Mal resolvida essa situação. Porque a punição não é só essa. Você não pode cortar uma, aí foram cortadas várias, ainda mais em praça pública. Não pode. É um Deus nos acuda para você podar uma árvore na frente da sua casa. Você tem que ir lá pedir autorização e não sei o que mais. E se for uma árvore dessa aí, se for um IP, então principalmente você não poda, não corta, não põe a mão porque você se dá mal. E aí é só a providência administrativa e ele foi solto. O flagrante está aí, ó. Então é preciso da gente explorar mais isso aí para ir atrás, para a gente saber o que vai acontecer, porque a prefeitura vai continuar dando autorização para esse rapaz continuar tomando conta dessa praça aí. Entendeu? Contatamos também a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas, que confirmou que a praça é adotada por um morador do bairro, mas isso não dá a ele a permissão para a poda sem autorização da Diretoria do Meio Ambiente. A nota da Prefeitura também informa que o setor foi comunicado e irá ao local verificar. É o que eu estou dizendo aqui. Ele vai continuar lá? Vai lá, corta, faz. Aquilo lá é um bem público. Quando a pessoa adota para tomar conta, isso não quer dizer que ele pode chegar lá e fazer o que quiser, não. Ele tem que chegar lá e tem que prestar contas para a diretoria de meio ambiente na prefeitura, para a secretaria competente. E é isso que eu estou dizendo. Precisa tomar uma providência aí, porque senão você já imaginou, se todo mundo que toma conta de uma praça, que adota uma praça, que adota a frente da sua casa, resolver fazer o que quiser, né? Não pode. Então vamos aguardar o pronunciamento aí, porque esse pronunciamento também da prefeitura aí é chapado, né? É de um jeito só para tudo. Olha, nós não estamos sabendo ainda, oficialmente não foi comunicado, nós vamos passar para o departamento competente e bibibi, bobobó, tudo igual. Você pode pegar o de um e botar no outro que dá tudo certo. E não é isso que a gente quer saber. Nós queremos saber que providência vai ser tomada. Se esse rapaz vai continuar lá cortando as árvores, fazendo da praça o seu quintal. Isso que nós queremos saber. E eu quero saber, viu, dona Ana? Eu quero saber da prefeitura que providência vai ser tomada. Essa resposta chapada que a prefeitura dá para tapear todo mundo aí, dá uma resposta tudo igual, formata um texto e despacha para tudo e qualquer problema que chega aqui. Fala desse jeito e não dá resposta, tem que prestar conta para a sociedade. E eu sou cobrador da sociedade. Está na hora de falar da Farmácia Nacional. Aqui comigo a Tatiele Crisley, que é atendente lá do Televendas da Farmácia Nacional e que hoje veio falar sobre o Axomax. Tudo bem, Tatiele? Tudo bem, Gui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu vim falar do Axomax QI. O que seria esse produto? Ele é um suplemento, né, vitamínico alimentar, que ele vai estar auxiliando na nossa capacidade cognitiva mental, na questão da concentração, do foco. Então, se você é aquela pessoa, por exemplo, que está tentando passar no vestibular, tentando passar numa faculdade, estudando, ou você dá aquele conhecido branco, ou está esquecendo as coisas, ele é o produto ideal para você. E eu posso falar com propriedade, pois eu faço o uso dele. Muito bem. E o Axomax você só encontra lá na Farmácia Nacional? Isso. A única contraindicação que temos desse produto, no caso, é para gestantes e crianças. Nenhum dos dois podem estar fazendo uso dessa medicação. Nem criança
E nem gestante. Isso. O resto não pode tem deitar e rolar? Isso, pode sim. Muito bem. Tem bom preço? Sim, um ótimo, excelente preço. Enfatizando, Gui, eu gostaria de salientar que na Farmácia Nacional da Avenida Brasil, quando Dr. Marculino, a gente tem diversos serviços farmacêuticos, né? Como aferimento de pressão, teste de glicemia, a gente fura também a orelha, a gente faz teste, né, da avaliação física. Esse eu também faço lá com os meus colegas de trabalho. É um teste todo completo. Então, se algum cliente da Farmácia Nacional se sentir interessado ou tiver vontade de estar fazendo, pode estar procurando a gente também. Muito bem. E tem a vacina, né? Isso, tem a vacina também da gripe. A procura está sendo grande, aí a gente está pedindo, né, para a pessoa estar ligando, para a gente estar agendando. Muito bem, Tá bom? Tatiele. Um abraço para você. Obrigada, Até boa mais. tarde. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp. O WhatsApp na tela. Vamos conversar com o povo falando comigo na tela da televisão. E daqui a pouco tem o quadro do nosso consultório. Dr. Walter Morato estará aqui, urologista, e ele estará aqui conosco falando da dilatação do trato urinário em crianças, né? E se você tiver qualquer dúvida aí, você já pode mandar a sua pergunta aí para o nosso WhatsApp, que ele responde, viu? Ele responde tudo para você. Vamos lá para o nosso WhatsApp? Falando com o povo. Hélio, boa tarde, Gui Boaventura. Parabéns pelo programa, uma boa quinta-feira a todos. Para você também, Hélio, bom feriado. A Fabiana, boa tarde, Gui. Quero mandar um abraço pro filho Matheus e para todos de Patos de Minas e região, e para você também. Obrigado, Fabiana. Um grande abraço também para você. Obrigado pela sua participação. Maria Reis, boa tarde, Gui. Gosto muito do seu programa. Você está muito elegante, como sempre. Obrigado, Maria Reis. Grande abraço para você. A Cleusa, boa tarde, Gui. Manda um abraço para a Adriana, que está aniversariando hoje. Te assisto todos os dias. Olha aí, para você, Adriana. Um abraço da Cleusa para você. Vamos lá? Maria Alves, boa tarde, Gui. Tenha um bom programa e um abraço. Obrigado, Maria Alves. Continue participando conosco. O Luizinho, boa tarde, Gui. Manda um abraço para Ana Luísa, Vilma, Camila. Elas adoram o seu programa. Um abraço para todo mundo. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Enquanto isso, a gente toca aqui com muita informação para você. Daqui a pouco, o quadro Nosso Consultório, viu? Você vai mandar perguntas se você tiver dúvida através deste WhatsApp aí. Vamos... eu quero falar para você desses postos aqui, do posto Água Limpa, do posto Quem e agora do posto Terra Nova. O posto Terra Nova é o mais novo posto da rede. Fica ali na JK número 700, na confluência com a Avenida Fátima Porto e a avenida que dá acesso ao bairro Jardim Paulistano. Você chega no posto, é muito bem atendido, seu carro é muito bem tratado e olha, o melhor combustível da cidade, garantido pelo proprietário do posto, com instalações renovadas, com tudo lá novinho para te atender e além disso, fazendo convênio com a sua empresa, viu? Fazendo convênio com a sua empresa aí você pode colocar os carros da empresa, os carros dos seus funcionários, pode fazer o convênio aí, atenção vocês aí, as empresas do Jardim Paulistano, do Jardim Ipanema, da Cidade Nova, pode chegar aí para fazer um convênio, vai facilitar para vocês e eles aceitam o cartão Valicard, viu? Para facilitar mesmo, para você não ter nenhuma burocracia. Posto Água Limpa, posto Quem? Posto Terra Nova, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Agora o quadro Nosso Consultório, aqui comigo o urologista Dr. Walter Morato, já tem carteirinha do programa já, tá? Ele já chega aqui, já vai lá no ponto para bater o dedo. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Gui, satisfação enorme estar de volta ao programa. A gente já veio aqui algumas vezes, Sócio? Né? Já falamos sobre muita coisa bacana de urologia aqui. Né? Continua falando, vai falar hoje de um assunto extremamente importante. Primeiro eu queria que o senhor explicasse, doutor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a respeito da dilatação do trato urinário na infância. Bom, eu achei esse assunto pertinente da gente falar aqui hoje, porque existem algumas épocas no consultório que alguns assuntos, alguns casos, eles começam a prevalecer, a aumentar. E essas últimas semanas eu tive alguns casos relacionados à dilatação do trato urinário na infância. E isso causa uma aflição muito grande aos pais, né? Uma ansiedade muito grande aos pais a respeito da saúde do filho no futuro. Então, essa dilatação urinária, do trato urinário, né, na infância, que é uma dilatação do ureter, uma dilatação do rim, ela está cada vez mais sendo diagnosticada ainda no pré-natal. Então, a gente tem aí as gestantes fazendo ultrassom aí por volta, desde 18 semanas, a gente já consegue ver o rim no ultrassom, 16, 18 semanas. Mas a partir da 28ª semana, a gente já tem uma visão melhor do rim no período pré-natal. E, às vezes, a gente tem essa questão do rim ou do trato urinário estar entupido, estar obstruído desde a gestação. E, obviamente, existem diversos graus, né, e gravidades dessa obstrução, e a gestante carrega isso durante ainda, vamos supor, 28 semanas, ainda mais aí umas 12 semanas, né, uns 3 meses, essa questão dessa ansiedade, dessa expectativa pelo parto, dessa expectativa de como vai evoluir a gestação a partir daquele momento. E eu tive alguns casos recentemente, e essa dilatação ela pode ter diversas causas, umas mais graves, outras menos graves, e a gente queria tocar um pouquinho nesse assunto aí e também puxar um gancho para a questão da uropediatria, né, que é a parte da urologia que cuida das crianças, não só dessas questões das dilatações, mas de todos os outros problemas infantis relacionados à urologia. Primeiro, o que é uma dilatação do trato urinário? Bom, o que é o problema em si? Perfeito. A dilatação do trato urinário, na verdade, é como se o rim e o ureter ele estivesse entupido. Né? A urina não está passando de maneira satisfatória. Então, a gente tem um aumento dos diâmetros, né? Um aumento das medidas do rim e do ureter. Esse aumento, geralmente, é por causa de uma obstrução, que pode ser na saída do rim, que a gente chama de fechamento da junção do rim com o ureter, ou pode ser lá no finalzinho do ureter também, que aí todo o ureter está obstruído até o rim. Ou então pode ser... Ele obstruído, o ureter é um tipo de um canal que tira a urina do rim e leva para a bexiga. Até a bexiga, exatamente. Ele está entupido, vai acumulando urina e aí ele vai dilatando. Se dilatando. E chega um momento que o rim começa a perder função. As células renais elas vão morrendo. E aí o paciente pode ter uma perda da função renal, pode perder aquele rim, pode ter quadros de infecções, inclusive quadros de infecções graves. E se o diagnóstico for durante a gestação, em casos mais graves, pode evoluir mal, com prematuridade, né, e etc. O rim é um órgão que ele tem que estar funcionando sempre, não pode parar de funcionar de jeito nenhum. Exatamente. Né, e tem que estar funcionando bem, né, doutor? Exatamente. O rim ele não pode ter interferência no trabalho dele. Né? Ele produz urina constantemente, né? Então ele não pode ter nenhum tipo de obstrução ou de refluxo, né? Existem alguns casos também que, à medida que a bexiga contrai, a urina não vai só para frente, ela volta também para o rim. E isso é extremamente prejudicial e pode também dilatar. Então é importante a gente verificar qual a causa, se é porque está entupido ou se é porque está voltando. Nos meninos tem uma válvula no pênis que pode ter, né? Que pode acontecer, que é uma válvula na uretra dos meninos, que levam à dilatação dos dois lados. E pode ser um quadro extremamente grave, urgente, que a gente precisa resolver logo ao nascimento, desobstruir essa via urinária
no período logo após o nascimento. Quer dizer que então, quando a gente fala em criança, é em bebê. Exatamente. Ele precisa ser tratado quando bebê. Ou a gente tem esse diagnóstico pré-natal e a gente vai abordar a criança logo após o seu nascimento, com os exames necessários para a investigação, ou então a criança começa a ter infecção urinária de repetição, principalmente infecções febris. Quando a criança começa a ter essas infecções com febre, é necessário uma investigação. Não basta dar apenas antibiótico, igual a gente geralmente faz. Remedinho para baixar a febre. A febre, exatamente. Como a gente aborda, por exemplo, as mulheres adultas. Né? A mulher chega com infecção urinária, isso é extremamente comum e geralmente não tem nada relacionado à questão anatômica. Mas na criança é imperativo, é necessário que a gente faça uma investigação para poder entender por que aquela infecção está acontecendo e para a gente evitar sequelas no futuro, como perda da função renal, né? E que pode desembocar, inclusive, em coisas muito mais graves e chatas, né? Como uma hemodiálise lá na frente. Ô doutor, como é que a mãe, por exemplo, que não detectou isso no pré-natal, como é que a mãe vai saber, além da recorrência da infecção, né? Sempre a infecção vai e volta, além disso, como é que a mãe pode detectar esse problema? Falar, opa, peraí, eu tenho que levar meu filho para uma consulta para a gente saber isso aqui. Isso depende um pouco da idade, né? Então, por exemplo, crianças mais novas, é muito difícil que a mãe tenha essa percepção, né? Geralmente o diagnóstico vai vir através de febre, inapetência, né? Queda do apetite, do estado geral, e o paciente acaba indo para o hospital e a gente faz o diagnóstico. Em crianças um pouco maiores, a criança pode referir uma dor no rim, principalmente após ingestão de líquidos. E esse é o principal criança sintoma. Maior de quantos anos? A partir do momento que a criança tem... sim, hoje em dia as crianças elas estão se desenvolvendo mais rápido, né? 4, 5 anos que ela já consegue referir a dor. Na idade pré-escolar, a gente já tem essa capacidade da criança avisar que está sentindo algum tipo de dor, né? A criança pode nascer com esse problema, ele pode ir aumentando com o passar do tempo, ou ele é aquele problema? Nasceu com aquele problema, ele vai levar aquele problema, já é um problema? Essa questão ela pode ir piorando ao longo do tempo, né? Os refluxos e a função renal vai piorando ao longo do tempo. Então, como eu disse, o rim vai morrendo, as células vão morrendo. E, ao final, o rim se torna absolutamente sem função. Aí tem que retirar o rim. Em alguns casos, sim. Se tiver alguma infecção de repetição. Tem paciente que o rim está excluso e que, às vezes, vai ter esse diagnóstico só na idade adulta. Infelizmente, dado, né, as questões do nosso país, né, a falta de assistência em algumas regiões. Então, às vezes, a gente chega o paciente no consultório, na idade adulta, o primeiro ultrassom que fez na vida, a primeira tomografia, meu rim está excluso. E aí já não tem mais nada o que fazer. Agora, se o rim estiver dando infecção, dor, se o paciente estiver perdendo muito sangue ou proteína na diurese, aí a gente precisa tirar esse rim que está excluso, porque ele já não está funcionando mais. A única função dele ali é atrapalhar. Doutor, o bebê nasceu. Como é que a mãe vai observar, por exemplo, porque isso influencia no urinar da criança? Exatamente. Ele tem um período certo, ele tem um jeito certo para a mãe observar e falar assim, peraí, deixa eu ver se o meu filho está fazendo xixi no tempo certo, corretamente. A diurese ela tem que acontecer nas primeiras 24, 48 horas. Né? Diurese é xixi. O xixi tem que acontecer. Se não acontecer, a gente vai ter um quadro mais, como eu disse, ele vai se deflagrar de uma maneira mais mas de quanto contundente. Em quanto tempo esse xixi? Isso aí não existe essa forma. Não tem nenhum parâmetro assim, você observa? O importante está fazendo pouco, tem um problema. Porque isso pode variar bastante, entendeu? Assim, o diagnóstico desse tipo de problema de dilatação, ele não está voltado para a aferição do volume urinário, porque o volume urinário pode variar de um dia para o outro e bastante, né? Então, assim, o dia que está mais calor, o dia que está mais quente, todo mundo transpira mais, a criança transpira mais, existem mais perdas insensíveis, obviamente vai ter menos diurese. O dia que, por exemplo, está mais frio ou que se toma mais líquido, obviamente o paciente vai urinar mais. Então, o volume urinário
ele é variável. Né? Então, assim, é claro que um processo de infecção, existem outros sintomas em que a mãe e o pai vão observar. Como eu disse, febre, queda do estado geral, irritabilidade, etc. E a urina tende a diminuir um pouco. Mas como sinal ou para a pessoa observar em casa, o pai e mãe observar em casa, é uma coisa muito secundária. Porque se a gente começar a despertar muito para esse lado, a gente vai chamar a atenção para, às vezes, para uma coisa que não vai ter tanta significância ou significado dentro da clínica do paciente. Muito bem, já tem algumas perguntas aqui, tem inclusive a pergunta da Terezinha, me parece que não é desse caso, mas não tem problema não. Pode mandar a pergunta que você quiser aqui que o doutor responde. Sem medo e sem segredo, tá? Pode mandar a pergunta aí. Mas antes de responder essa pergunta, tem mais uma que eu quero fazer para a gente não perder essa sequência aí. Qual que é o tratamento, a solução desse problema? É cirúrgico? Bom, às vezes sim. Então, isso também é uma coisa que o urologista ele precisa avaliar. Então, em alguns casos, a gente pode levar com o uso de antibiótico, com acompanhamento, porque em alguns casos, ao contrário, né, do que você tinha me perguntado, se piora, em alguns casos, em alguns tipos de dilatação, existe uma regressão com o passar da idade. Né? Então, nos casos de refluxo, por exemplo, principalmente em graus menores, a gente pode dar um antibiótico para ir evitando infecções, e fazendo exames seriados para ver se essa dilatação vai regredindo. Em outros casos, não. Em outros casos, a gente precisa fazer a cirurgia para poder corrigir essa dificuldade de passagem da urina e evitar a perda da função renal no futuro. Muito bem. Daqui a pouco eu vou perguntar para o doutor o que faz o menino fazer xixi na cama. Certo, Vinícius? Presta atenção aí. O seu caso ainda pode ser resolvido. Doutor, vamos colocando algumas perguntas aqui, como da Terezinha. Queria saber do doutor, às vezes sinto um queimor e tomo um remédio para retenção de água, aí melhora. Será que seria uma infecção urinária? Primeiro preciso saber onde é que é esse queimor, né, Terezinha? E saber que remédio é esse. É um diurético que ela deve estar tomando? Pode ser. Bom, então assim, a gente pode às vezes inferir que essa queimação é na hora de urinar, né? Pode ser uma infecção urinária. É o sintoma clássico da infecção urinária, é a questão dessa queimação ao urinar. Mas, por exemplo, às vezes ela está tomando uma medicação que dilata um pouco o canal, né? Dilata um pouco a saída da bexiga, que pode estar melhorando, então ela pode ter ali uma dificuldade de relaxamento do músculo que solta a urina. Então é um outro diagnóstico que no consultório a gente tem que pensar. Quer dizer que existem outras coisas que podem reter a urina. Podem reter a urina e gerar esses sintomas de queimação no momento de urinar. Porque, por exemplo, o senhor falou aí que o menino, né, tem uma válvula. Pode ter essa válvula. Né, que pode ter ou ele tem? Pode ter. Essa válvula ela é patológica, ela é uma doença, chama válvula de uretra posterior. Então essa válvula, ela não permite que a urina passe de maneira adequada na uretra. E essa válvula, ela incide onde? Lá no finalzinho do pênis, antes de chegar na bexiga. No finalzinho da uretra, antes de chegar na bexiga. Pois é, aí tem que procurar o médico. Tem que procurar o médico. Mas aí demonstra dificuldade para urinar? Vai demonstrar dificuldade para urinar, provavelmente vai ter uma retenção urinária grande, a bexiga vai ser palpável. É um quadro incomum, é um quadro raro, mas que a diurese, né, nas primeiras 24, 48 horas de vida vai ser ou impossível ou muito difícil. Então é um quadro bem florido, é um diagnóstico mais fácil. Pode trocar a pergunta aqui, tá? Deixa eu falar para o senhor, doutor. Você seguindo essa questão aí, eu queria falar a respeito da mulher. A mulher tem esse tipo de problema também ou não? De válvula de uretra? Não, de dilatação sim, né? Porque a dilatação ela pode ser um fechamento na saída do rim, a mulher pode ter, um fechamento no ureter, a mulher pode ter, refluxo, a mulher pode ter, só a válvula de uretra que a mulher não tem. Muito bem, e o tratamento é igual? O tratamento nesses casos... O diagnóstico se faz igual? Exatamente igual. Acontece igual, o tratamento também? Exatamente igual. Existem algumas nuances em relação ao antibiótico, a quando operar, mas questão de fimose, né, que tem que operar os meninos que têm essas infecções, mas de maneira geral é tudo muito parecido. A Eleusa está perguntando aqui, boa tarde Gui, doutor Walter, após cirurgia de estenose de Jupe, é isso mesmo? Exatamente. O paciente tem
que fazer exames para avaliar anual ou não? Bom, essa questão de protocolo de acompanhamento pós a correção da estenose de Jupe, que é exatamente isso que eu estou falando. Assim, a principal causa dessas dilatações na criança é essa estenose de Jupe. O que é estenose de Jupe? É o fechamento da junção do ureter com a pelve. Então, junção ureteropélvica, Jupe. Por isso que tem essa sigla. Então, essa é a principal causa dessas dilatações. Não existe um protocolo firmado a respeito desses exames depois da cirurgia. Eu faço anualmente. Eu faço primeiro com 6 meses e faço anualmente com todos os pacientes que eu operei para correção da estenose de Jupe. Porque pode ter um fechamento tardio, como não existe um estudo, um protocolo fechado a respeito disso, eu gosto de fazer o acompanhamento, sim. Tem muita gente que fica falando o seguinte, doutor, o senhor falou aí a respeito das infecções urinárias, tanto para homem quanto para mulher. Tem muita gente que fala que tem tese aí defendida que a questão do pH do próprio organismo da pessoa, se variar, pode provocar uma... É isso mesmo? Ou o que provoca uma infecção, doutor? Bom, a infecção urinária, ela é que a gente chama de ascendente, né? Ou seja, a bactéria sobe de fora para dentro do corpo. Ela vai pela uretra e chega à bexiga ou chega ao rim. Essa é a forma clássica de se ter uma infecção urinária. Então, por isso que na mulher adulta a infecção urinária é tão mais comum, porque a uretra da mulher tem 4, 5 centímetros, né? Ao passo que a uretra masculina tem 20 centímetros, 25 centímetros. Então, à medida que a bactéria está subindo a uretra, a própria urina é capaz de defender o organismo contra essa subida. Então, a gente considera que... Ou a reação do próprio organismo. Exatamente. A urina carrega aquela bactéria para fora. Então, existe infecção urinária que vai através do sangue? Existe, mas é bem rara, que a gente chama de hematogênica. Agora, a partir do momento que sem ser as mulheres adultas, quando a gente tem infecção urinária em homens, quando a gente tem infecção urinária em crianças, a gente tem que definir uma outra causa. É porque o trato urinário não está funcionando da maneira adequada. Então, no homem, a gente tem a questão dos problemas prostáticos, né? A gente tem a questão dos cálculos em ambos os sexos, as questões das dilatações na infância, dos refluxos. Então, a infecção urinária, via de regra, ela vem de baixo para cima. Os descuidos que podem causar uretrite, por exemplo? Sim. Isso pode subir? Exatamente. Então, assim, a mulher ela precisa ter um pouco mais de cuidado na questão da higienização, né? Fazer a higienização sempre de frente para trás, para não carregar resíduos fecais para próximo da uretra. Questão de urinar antes e depois do ato sexual, principalmente. E a ingestão de líquido, que como a gente está dizendo, né, a própria urina é capaz de jogar essa bactéria para fora, essa bactéria que está tentando subir para chegar na bexiga. Muito bem. Essa questão de tomar água influencia muito sobre isso? Sem dúvida. O exercício do funcionamento do sistema urinário, ele é bom? Exatamente. Não só por questão de bactéria, de infecções, mas por questão de evitar a formação de cálculos renais também, né? Então, a ingesta líquida é fundamental para uma boa saúde do trato urinário. Muito bem, doutor. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse diretamente aí para as mães, desde o início da gestação, né? Se tem que ter cuidado com isso, se tem que pensar nisso, se tem que conversar com o pediatra lá no pré-natal, sabe, do obstetra, falar, olha, eu preciso saber, será que isso tá certo? Esse é um assunto que tem que ser levantado lá pela mãe? Exatamente. É importante que a mãe fique atenta a essas questões no período pré-natal, né? A gente sabe que às vezes existe uma limitação em relação a exames, né, durante o pré-natal, principalmente no âmbito do SUS, mas a realização de um exame a partir da 28ª semana, lógico que esse período ele vai ser preconizado, ele vai ser determinado pelo obstetra, isso não é função do urologista, mas é fundamental uma avaliação do trato urinário durante o período pré-natal, porque às vezes se isso passar desapercebido, a criança ela entra ali na vida e vai perdendo função renal, às vezes completamente sem sintomas, sem infecção. Como hoje se faz do aparelho circulatório, né? No feto, o acompanhamento com mais atenção. Exatamente. Hoje, né? Como a gente tem métodos
de exame, né, principalmente a ultrassonografia, cada vez melhor, cada vez mais moderna e cada vez mais disponível, tem coisas que a gente não pode mais deixar passar. Como a gente está falando dessa questão até de higienização, uma última perguntinha. É imperativo a circuncisão para o homem? Não. Em alguns estados americanos se faz a circuncisão de rotina ao nascimento, né? Mas não é imperativo, não. A fimose ela tem uma tendência de resolução espontânea, principalmente até os 4 anos de idade. Então, não é... E outra coisa importante também, antes dessa idade, se não estiver tendo infecção, se não estiver tendo nenhum tipo de problema para fazer xixi, o que eu aconselho é não ficar massageando demais, chamando muita atenção do menino para isso. As coisas, a fimose, com o passar do tempo, geralmente ela vai se resolvendo espontaneamente. Quando chega mais ou menos aos 4 anos, 3 anos, aí a gente usa uma pomadinha por algum tempo, por pouco tempo, porque as pomadas geralmente que são passadas, elas têm corticoide, que não é bom ficar usando muito tempo. A gente usa por pouco tempo e depois, se precisar, a gente faz a postectomia, que é a circuncisão, que é uma cirurgia extremamente simples, praticamente sem nenhum tipo de risco. Então, eu tenho 2 filhos, né? 2 meninos de 5 anos, e eu vi que a fimose se resolveu, isso com o exemplo de dentro da minha casa. Óbvio que tudo que eu faço é baseado na literatura. Mas com o exemplo, inclusive, dentro da minha casa, que a fimose se resolveu sem nenhum tipo de trauma, sem nenhum tipo de estresse, e as coisas tendem a se resolver sim. Calma, dona Yandra. Tem uma pergunta aqui, a Fabiana está perguntando o seguinte: boa tarde, minha filha de 6 anos tem feito xixi na cama com frequência. Pode ser devido à dilatação, sem febre e infecção? Na maioria, não. Não tem relação com a questão de dilatação do trato urinário, não. Na maioria das vezes, a gente chama isso de enurese noturna, isolada, né? Geralmente, como ela está dizendo, não tem nenhum outro sintoma, não tem infecção, não tem mais nada. E essa enurese noturna, ela pode acontecer até essa idade, ela pode acontecer até 10 anos de idade ou até um pouco mais. Isso depende muito da história familiar. Geralmente, quando o paciente tem uma enurese noturna, faz o xixi na cama até mais tarde, geralmente o pai ou a mãe também teve isso, né? E isso é uma questão de sobreposição da vontade de fazer o xixi com o acordar. Então, geralmente, essas crianças elas têm um sono um pouco mais profundo e essa vontade de fazer xixi não se sobrepõe ao despertar. Pode ser que esteja produzindo mais urina à noite também, a gente precisa fazer uma avaliação dessa no consultório. Mas existem... Trauma pode provocar? Não, e isso é uma coisa importante. Às vezes as pessoas elas atribuem muita questão psicogênica à enurese noturna. Isso não acontece. O contrário pode acontecer, da criança ser às vezes julgada, ser punida pela enurese noturna que não é culpa dela, e aí ela pode começar a ter algumas dificuldades do ponto de vista psicológico, mas como consequência e não como causa. E geralmente é uma coisa que a gente consegue resolver de uma maneira até pouco traumática. Existem alguns despertadores que a gente indica que coloca o dispositivo próximo ao genital da criança. Na primeira gotinha ele já toca, aí já leva a criança para poder fazer o xixi e em pouco tempo a gente consegue resolver isso geralmente. Muito bem, doutor. O senhor é sempre um bom papo. Falar com quem entende é a melhor coisa que tem, né? Você fala, a resposta vem imediatamente, tranquila e serena. Obrigado pela sua participação mais uma vez, doutor. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui novamente. Prazer foi nosso, um abraço. Pode rodar. Atenção, produtor, entre os dias 14 e 19 de junho, a Copatos promoverá em todas as unidades das suas lojas agropecuárias a tradicional Semana Copatos. O evento é uma oportunidade de garantir preços e condições de pagamento especiais. O produtor poderá ir até a loja física da Agropecuária Copatos, seguindo todos os protocolos de saúde. Não deixe de participar. Excelentes oportunidades com a segurança e a comodidade das lojas agropecuárias Copatos. Semana Copatos, de 14 a 19 de junho.
Um corpo foi encontrado ontem lá no bairro Novo Horizonte, aqui em Patos de Minas. A Polícia Militar realizava levantamentos relacionados ao tráfico de drogas quando fez a localização do cadáver. Põe na tela aí. A Polícia Militar dava seguimento aos rastreamentos para localizar os suspeitos de dispararem com arma de fogo na praça do bairro Novo Horizonte. Após levantamento de informações sobre a localização do suspeito, os militares foram até a residência indicada, na rua Anésio José da Rocha, onde encontraram arma de fogo, munições, celulares e drogas. Foi feita uma operação e na casa do suspeito foram encontrados lá um revólver calibre 32 com 4 munições, além de drogas, crack, cocaína, maconha, haxixe, escondidos lá na casa de um senhor de 52 anos. Após outros levantamentos, nós tivemos a informação que a droga não pertencia a esse senhor, e sim ao vizinho dele. O vizinho, um rapaz de 26 anos, foi preso e conduzido para a delegacia juntamente com o senhor de 52 anos. Na delegacia, o rapaz confessou ser proprietário das drogas apreendidas e informou aos militares que escondia a droga sem a permissão ou conhecimento do senhor. Ainda de acordo com o tenente Paulo, o suspeito tem passagens pela polícia por envolvimento com drogas. O suspeito de 26 anos ele é conhecido no nosso meio por envolvimento com drogas. Já o senhor lá de 52 anos até então não era conhecido. Durante os rastreamentos em lotes vagos próximos à residência do primeiro suspeito, os militares também encontraram um cadáver, já em estado de decomposição. Inicialmente, a suspeita é de morte natural, mas a perícia civil foi acionada e o corpo foi encaminhado para o IML para fazer a identificação da pessoa e saber se havia sinais de violência. Nós não temos a identificação da vítima lá do cadáver, porque ele estava sem identificação no momento. Vamos ter que esperar aí a própria Polícia Civil conseguir identificar para a gente encerrar a nossa ocorrência. Aí, para falar a respeito desse cadáver, é preciso esperar o laudo pericial, né? Para saber causa-mortes, para saber se foi assassinado, se não foi, pode ter sido suicídio, pode ter sido qualquer outra coisa, pode ter sido morte natural. Então a gente precisa de embasar qualquer opinião e qualquer coisa a respeito desse caso aí num laudo técnico. Sem isso aí, impossível da gente até imaginar o que pode ter acontecido. Agora, o que precisa mesmo é de uma investigação aí da Polícia Civil e a perícia, né? A investigação técnica que é feita pela perícia. Vamos aguardar. Um homem de 26 anos foi preso ontem à noite por porte ilegal de arma de fogo e por uso de droga. O fato aconteceu na rua Santa Catarina, bairro Santa Terezinha. Na tela. Durante a operação, militares viram um veículo parado, onde o indivíduo estava conversando com o motorista em atitude suspeita. Ao perceber a presença policial, o indivíduo saiu correndo e não foi localizado. Porém, o motorista foi abordado. Ao ser dada a ordem para sair do carro, o condutor já disse que dentro do veículo tinha uma arma de fogo. Durante as buscas, foram encontradas uma espingarda calibre 36, 4 munições, sendo 2 intactas e 2 deflagradas, um cigarro e um tablete de maconha. Com a documentação regular, o veículo foi liberado no local para a esposa. Muito bem. Aí, para o esposo, 2 probleminhas, né? A droga e a arma, sem documentação. A Polícia Militar recuperou ontem uma motocicleta e apreendeu um adolescente de 17 anos por furto. A moto foi furtada ontem de manhã na rua Caiçaras, bairro Caramuru. Durante os levantamentos, os militares receberam a informação de quem seria o autor do furto e onde a motocicleta estava escondida. O adolescente suspeito foi localizado na rua São Miguel, bairro Padre Eustáquio, onde a moto furtada também foi encontrada. O menor, que possui várias passagens pela polícia, confessou o furto. E confessa assim, ó, o menor ele confessa assim, ó, sem nenhum problema, porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Chama a mamãe e entrega para ela. Pronto.
Tá na hora de falar para você do Unipan. Põe aí na tela, pode rodar. Na vida, haverá desafios e pessoas preparadas para a conquista. Para quem entende que o futuro reserva grandes oportunidades, a educação sempre fala mais alto. Vestibular de Inverno 2021, Unipan. Inscrições abertas. Informações em vestibular.unipan.edu.br. Unipan. Educação que transforma. Olha, você aí de casa sabe bem que na vida haverá desafios e pessoas preparadas para a conquista. Para quem entende que o futuro reserva grandes oportunidades, a educação sempre fala mais alto. Seja uma dessas pessoas, inscreva-se no Vestibular de Inverno 2021 Unipan e dê o primeiro passo rumo à realização dos seus sonhos. São inúmeros cursos de graduação nas mais diversas áreas de conhecimento em uma estrutura educacional de quase 60 mil metros quadrados para você promover uma verdadeira reviravolta na sua vida. Está esperando o quê? Informações e inscrições no site vestibular.unipan.edu.br ou no telefone que está aí na tela da sua televisão. Unipan, educação que transforma e não para. Próximo sábado se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Unipan organiza a 10ª SEST-Bio, as faces da biotecnologia e a atuação do biólogo com diversas programações. Para falar mais sobre a SEST-Bio aqui conosco, a Norma Aparecida Borges Bittar, que é coordenadora do curso de Ciências Biológicas, e o professor Vinícius de Moraes Machado. Professora, prazer recebê-la aqui. Como é que vai? Tudo bem? Prazer é meu, Gui. Boa tarde e boa tarde a todos os de casa. Boa tarde para você, professor. Boa tarde, Gui. Boa tarde a todos. Vamos falar da SEST-Bio? Primeiro eu queria que o senhor me explicasse a SEST-Bio. O que é a SEST-Bio? É a Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas. Nós estamos na 10ª edição e SEST-Bio significa Semana de Estudos Biológicos. Durante essa semana, nós fazemos várias atividades com os alunos e trazemos bastante profissionais de fora, de outras universidades, para enriquecer tudo aquilo que a gente oferece para o aluno em termos de educação. Muito bem. O meio ambiente precisa de uma observação mais refinada nesse momento, professor? Sempre precisa, né? E vou deixar para falar disso o nosso engenheiro florestal, professor do curso, professor Vinícius. Bom, estamos comemorando no sábado, próximo sábado, dia 5, o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia que foi instituído em Estocolmo, né, numa conferência internacional, e justamente por isso, pela necessidade de se falar em meio ambiente, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, somos desde 72, né, estamos comemorando essa data, e nada mais plausível e justo de começar a nossa semana no dia 5, com um plantio de mudas desenvolvido pelos alunos do nosso curso, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas, em que cada aluno recebeu uma muda e vai plantar no seu local, né, na sua casa, na sua praça, no seu bairro, e nos encaminharam vídeos para que nós façamos durante a semana essa divulgação. Então, a nossa primeira ação nessa semana é cuidar e já tratar de meio ambiente. Muito bem, em relação ao meio ambiente, professor, nós temos pouco que comemorar e muito do que nos envergonhar. Né? O meio ambiente para o brasileiro não é uma solução, deveria ser uma solução, mas é um problema. E a gente hoje, por exemplo, eu falei de duas coisas aqui, só para ilustrar isso que eu estou falando aqui, hoje nós falamos de duas coisas aqui. Falamos de um esgoto a céu aberto, eu falei de um esgoto que cai eu estou falando a respeito desse esgoto aqui caindo ali no final da Avenida Padre Almir, tem 8 anos, ou vai fazer 8 anos que eu estou falando a respeito desse esgoto, aí ninguém soluciona. Um rapaz que toma conta de uma praça, só porque não foi ele que plantou as árvores, está lá, ele plantou umas outras, foi lá e cortou as que ele não plantou. E cortou, inclusive, pé de ipê. Né?
E a gente fica nesse negócio, fala assim, onde está a providência para proteger realmente o meio ambiente? Porque as universidades, as faculdades, os cursos de biologia, vocês estão aqui promovendo essa semana da biologia e falando a respeito do meio ambiente, mas a autoridade competente também, falha lá na frente, a sequência não acontece e a gente precisa de olhar o meio ambiente, sabe? Obedecer a regra, e nós temos boas regras, né, professora? Sim, o Brasil é um dos países que tem as melhores leis ambientais. O que nos impede de cumpri-las e bem cumpri-las é a extensão territorial, né? O Brasil é um país continental e nós não temos condições, o Brasil, por ser país subdesenvolvido, não tem condições de fiscalizar tudo. Então, mas o tamanho do Brasil, nós precisamos cuidar primeiro do nosso quintal, nós não estamos dando conta. É verdade. Aqui em Patos, é desse tamanhozinho aqui, tem cada absurdo. Cadê a mata do catingueiro? Vão lá, queimam todo ano, e todo ano vamos fazer acero, vamos fazer não sei o quê, e a mata está queimada. A senhora já passou lá ultimamente? Já. Lá só tem aonde foi a mata do catingueiro. Não existe mais a mata do catingueiro. Então a gente precisa cuidar. E eu acho que, eu tô falando a respeito disso aqui, para mostrar, professor, o tanto que a educação e a informação é importante. O tanto que esse trabalho do seu curso, do curso que a senhora coordena lá no Unipam, é importante para a humanidade. As pessoas têm que saber e têm que estar aculturada a esse respeito, se perder a ignorância, acabar com a ignorância em relação ao meio ambiente, e o meio ambiente se tornar uma solução, não um problema. Estou certo no raciocínio? Certinho, Gui. Quando a gente diz que o Unipam é educação que transforma, nós formamos profissionais para transformar realmente o ambiente e o meio em que ele vive. Mas, infelizmente, é uma pequena parcela da população que chega até nós. E os outros níveis de ensino não fazem tanto para cuidar do todo, né, para transformar essas pessoas. Estão transformando? Estão tentando. Tá? E nós vamos devagar, até porque o país está em desenvolvimento. Verdade. E nós precisamos lembrar disso o tempo todo e fazer cada vez melhor. Né? Por isso, a gente pensa numa semana acadêmica mais ampla, com mais atividades, trazendo mais coisas para os alunos, numa época só, para eles poderem ter mais chances de ter um acúmulo maior de conhecimentos, e conhecimentos novos, com pessoas diferentes, de outras universidades, para poder ampliar todo o conhecimento que eles recebem no Unipam. Muito bem. Não dá para a gente falar de todos os itens que eu estou vendo aí na sua mão, aí, que é uma programação extensa. Mas dá para a gente generalizar e falar o que vai ter na SEST Bio. Já falamos que é importante a SEST Bio, né? E muito importante. Então, o que é que vai ter na SEST Bio? Quem fala? Senhora ou ele? A semana acadêmica tem como tema a biotecnologia. E aí nós escolhemos o lema, as faces da biotecnologia e a atuação do biólogo. Então, nossa programação ficou toda colorida e estranha também, né? Parece à primeira vista. Mas, segundo a OMS, a biotecnologia, ela tem várias faces, e quando a gente coloca lá a cor vermelha, é biotecnologia na saúde. Então, nós vamos ter palestras, minicursos em vermelho na área da saúde. Quando ela está em cinza, é biotecnologia no meio ambiente. E aí tudo é meio ambiente. Se não é biotecnologia, está bem próximo de biotecnologia, mas é meio ambiente. O branco é biotecnologia nos animais. O verde, biotecnologia nas plantas, nos vegetais. E o alaranjado é o ensino. Então, é o momento da atuação do biólogo. Por isso, as várias faces da biotecnologia e a atuação do biólogo.
Muito bem. E quem é que participa da SESC Bio, professor? Hoje nós temos, se é algo positivo, né, a Covid, a possibilidade de trazer pessoas de muito distante para nos tornar muito próximo à nossa semana. Então nós temos pesquisadores e professores de diversas instituições de ensino do Brasil, né, renomeados, pessoas do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, né, pessoal da USP, palestras. A principal palestra, talvez, a de abertura, a mais chamativa, sobre vacinas, né, da Covid, o pessoal da Fiocruz vai falar para nós, e também programas locais, como o programa desenvolvido pelos CETRAS, de soltura de animais. Só retomando a importância de se ter, de fato, a localidade, né, do meio ambiente em pauta, e agora nós temos, né, eu estou como diretor de meio ambiente e faço questão de destacar que, sim, o meio ambiente tem que ser prioridade, né, tem que ser planejado e tem que ser dada a devida atenção, igual às assistências de saúde, as assistências sociais, né, como pauta e não como problema, sim como solução. E, nesse sentido, né, estamos também, em paralelo, desenvolvendo programas junto com a Prefeitura de Patos e as entidades que aqui em Patos são muito fortes, né, muito atuantes, para fazer um meio ambiente diferente, né, para a nossa região. Em pautando a Mata do Catingueiro, na próxima semana também teremos já um recurso, né, de 600 mil para investir naquele local e fazer daquele local um momento diferente, né, porque realmente o que foi feito ou o que tem sido feito é apagar incêndios e isso não é o propósito do local. Então, estamos aí para uma gestão também, né, diferenciada, visando as questões ambientais e a importância que o meio ambiente tem para a nossa sociedade como um todo. Isso tudo virtualmente, né? As palestras serão todas no sistema remoto à noite. E durante o dia... No site do Unipam. Pelo Google Meet, porque nós vamos atender a 100 participantes, tá? E durante o dia... Como o Unipam já está no modelo híbrido, a gente já tem alunos participando presencialmente das aulas, então nós vamos ter manhã e tarde mini cursos presenciais com número reduzido de pessoas dentro dos laboratórios. Esse número reduzido é o máximo de vagas, é o máximo que o laboratório pode comportar. Aí cada mini curso em cada laboratório tem um número X de vagas, porque é o que o laboratório suporta. E quem pode participar? Todos os alunos de ciências biológicas estão participando, todos os alunos que quiserem, todos os profissionais, professores da área de ciências biológicas estão convidados a participar conosco. É informação a mais, é atualização, é formação continuada do professor. E alunos de ensino médio também, se quiserem participar, podem participar, porque são assuntos que vão até ajudá-los na escrita da redação, né, no Enem e nas outras provas de vestibular que eles fizerem. Muito bem. Professora Norma, professor Vinícius, obrigado pela participação. O programa está aí sempre à disposição. Muito obrigada a você, Vinícius, Gui, pela oportunidade, e nós estaremos sempre aí para poder auxiliar naquilo que for possível. Obrigado, professor. Gui. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Deixa eu falar para você do Cicobi Credipatos. Dia dos Namorados é tão bom que no Cicobi Credipatos dura o mês inteiro. Com a programação Cicobi Card Mozão Premiado, ficou ainda melhor presentear quem você ama. A cada R$50 em compras no crédito, usando o cartão Cicobi Card, você concorre a 1 milhão de pontos no Shopping Virtual Coopera. Para participar, você precisa cadastrar-se em cicobi.com.br/Mozão Premiado. Aproveite que é somente até o dia 30 de junho. E você que pretende, que ainda não é um cooperado Cicobi Credipatos, procure uma agência e faça parte. Falou Cicobi, pensou Credipatos. Muito bem.
1h30, vamos falar com a dona Yandra aí para a gente falar do painel da Covid-19 já aí no final do nosso programa, Yandra. Pois é, Gui, vamos ver direto no painel, porque olha só, não teve mudança, né? Feriado, a gente não teve atualização de óbitos. Ninguém sabe se Adriana, esses números põe pra mim, mudaram, por favor, né? como a gente Porque começou é feriado, com os casos né? confirmados. É isso mesmo. Mesmo número também de casos confirmados, 14.119. Vamos vendo aí, Gui, que tem uma pessoa a menos em leitos de UTI em relação a Patos de Minas e vamos acompanhar na região como está a situação também e principalmente a ocupação dos leitos de UTI. Mesma situação também. Continuamos com 151,28% de ocupação de leitos clínicos e 88,89% de ocupação de leitos de UTI. Tudo bem. Infelizmente hoje é feriado e feriado a gente não tem muita informação. Esses painéis, esses sites aí não funcionam porque o pessoal guardou as armas e foi dar uma descansada. É isso, dona Yandra? É isso aí, Gui. Até amanhã. Dia de música, muita informação aqui. Amanhã o bicho pega aqui, tá certo? Sim. Amanhã tem uma seleção feita aqui, inclusive a Yandra ajudou a fazer a seleção para amanhã. Amanhã... Eu confesso que eu não conheço todas as músicas, não, mas pelo que eu vi, são bacanas. Chiques. Não é brega, é chique. Chique no último. Então tá bom. Até mais, Yandra. Até mais. Vamos lá para o nosso WhatsApp, vamos falar com o telespectador na tela da nossa televisão. Vamos lá? A Leila, boa tarde, Gui. Ótimo feriado a todos. Assisto sempre o seu programa. Obrigado, Leila. Grande abraço para você. A Iris, boa tarde, Gui. Manda um abraço para Júlia e o Jean. Ali está escrito Geon, não é? Eu agora estou de óculos, enxergo tudo, rapaz. É Geon que está escrito ali. Estamos aqui comendo uma galinha caipira. Opa! Aproveitando o feriado. Beijos. Por que não chama nós para comer uma galinha caipira? Nós vai chegar mais tarde, depois das 2, né? Porque estamos aqui, mas uma galinha caipira é bom demais. Isabel, boa tarde, Gui. Uma abençoada quinta-feira de Corpus Christi a todos. Manda um abraço para minha mãe e para o meu filho Gabriel. Tá mandado, Isabel. Obrigado pela participação. Olha, por hoje é só. Bom resto de feriado para você. Muito cuidado, não se aglomerando, usando máscara, álcool gel, lavando as mãos, tomando todos os cuidados possíveis. Amanhã, meio-dia, eu estarei aqui esperando por você para mais um programa. Um abraço, boa tarde, até lá. Até a próxima, Gui.